Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, vamos agora à página 97 do nosso livro. Prisão e condenação. É o capítulo 11 do nosso livro. Bom, então primeiro vamos falar da traição e da prisão, ok? Bom, eu coloquei textos aí dos 4 evangelhos. Vamos começar pelo Evangelho de Lucas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48. Lucas ele vai caracterizar bem quem está vindo prender Jesus e como eles estão vindo. Lembre-se que Jesus está no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, onde ele foi orar, e agora ele sai de lá, ele se retira de lá, e quando ele está saindo é que Judas vai chegar com os opositores, né? Tá bom? Bom, Lucas 22, 47 diz: estando ele ainda a falar, Jesus, né? Estava falando com eles, eles vão sair do Getsêmani, sair do horto. Ele ainda está a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes. Ou seja, é estranho até Judas, vamos dizer, ele sabia que ali ninguém, vamos dizer, iria reagir, era o que Jesus estava falando para eles, mas até os soldados que estavam com esses que vieram para prender, certamente não eram coisa boa não, era igual aqueles que andavam com o apóstolo Paulo, com Saulo de Tarso, melhor dizendo, né? A violência que eles faziam, acreditando que eles estavam guardando a lei, purificando a lei. Então a violência que eles faziam era uma coisa que não era de um homem normal, não. Eram pessoas violentas mesmo. Eram judeus corrompidos, ok? E talvez tivesse até romanos ali, mas provavelmente eram judeus, eram soldados do sacerdote, né? Ok? E eles vinham de onde? Ainda no versículo 47 diz, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes. Bom, o que eram esses príncipes dos sacerdotes? Nos dias do Novo Testamento havia uma, vamos chamar de dinastia de sacerdotes. Anás, que era o sumo sacerdote, ele tinha assumido o sacerdócio cerca de 20 anos antes, no ano 6 da era cristã. E no ano 15, ele deixou de ser sumo sacerdote, porque os governadores de Roma, né, não tinha sido Pilatos, tinha sido governador antes dele, eles trocavam o sumo sacerdote. Mas Anás, ele já tinha algum tipo de acordo ali político, tá bom? Em que os filhos dele, ele tinha 5 filhos, ainda colocou um genro também, chamado Caifás, que esse Caifás vai ser aquele que mais vai se adequar aos romanos, e os romanos vão escolher ele como sumo sacerdote. Então, Anás é chamado de sumo sacerdote em determinado momento, principalmente por Lucas, mas o sacerdote, de fato, daquele momento, seria Caifás. Anás ele era por consideração, porque ele era o patriarca daquele sacerdote. E pelo que nós vemos, todos eles, porque Anás era, certamente os filhos eram saduceus. Ou seja, a família que agradava os romanos e governava, liderava os sacerdotes, eram pessoas que não acreditavam na integridade das escrituras do Antigo Testamento. Eles não acreditavam, por exemplo, na profecia de Daniel, de Isaías, como literatura inspirada por Deus. Eles acreditavam só nos livros de Moisés. Isso era muito negativo. Então, esses
são provavelmente os príncipes dos sacerdotes, porque a história diz que quem eram os principais? Príncipes vêm principais, né? Os principais dos sacerdotes. Tem até a tradução que coloca os principais, ou os príncipes. Quem eram? Era Anás, seus 5 filhos e seu genro Caifás. Então, eles estavam acompanhando. Talvez Anás não estivesse porque ele era, vamos dizer, já mais de idade e o sumo sacerdote, então quem estavam eram os filhos dele. Quem estavam eram os filhos dele, que seriam os príncipes dos sacerdotes. E além deles, diz também dos anciãos do povo. Por quê? Porque a sociedade judaica era uma sociedade patriarcal. Ou uma sociedade que no Novo Testamento, o mesmo sentido de sociedade patriarcal, é uma sociedade de anciãos, que também são chamados de presbíteros, ou sociedade de presbíteros. Presbítero e ancião é a mesma palavra. Ou seja, os mais velhos, eles governavam uma família. Né? Okay? Os mais velhos, eles governavam uma família. Assim como Anás governava a sua família. Então, aqui também estão os representantes das famílias mais influentes de Israel. Ou seja, aqueles que eram envolvidos com a liderança, eles queriam a morte de Jesus. Eles queriam a morte de Jesus. O provável é que eles estavam assim saturados de revoltas e mortes, e eles estavam realmente acreditando que aquela situação de Herodes, se ficasse sem revolta, eles tinham prosperidade, eles tinham muitas pessoas visitando Jerusalém, o culto funcionando, eles conseguiam manter um certo respeito do Império Romano. O Império Romano não obrigava o judeu a reverenciar os deuses romanos, eles eram os únicos que tinham essa autorização, todos os outros povos tinham que reverenciar os deuses romanos. Mas quando o César controlou a Judéia, ele, sabendo que esse era um povo diferente, que não aceitava adorar nenhum outro Deus, ele deu essa regalia aos judeus, vou chamar assim, que eu acredito que foi algo assim que foi Deus que fez, porque senão os romanos iriam destruir os judeus, né? Porque a força que eles tinham era para destruir o povo. E parece que Satanás planejava isso, porque quando nós estivermos estudando Atos dos Apóstolos, que vai ser o próximo livro, eu vou contar para vocês que surgirá um imperador romano chamado Calígula, que ele vai dar ordem para colocar uma estátua dele lá no templo de Jerusalém. E aí, quando avisaram a ele, aquele povo ali não aceita imagem de escultura, não. Eles vão se rebelar. Ele falou assim, pois mate um por um da terra, mas tem que colocar uma estátua minha lá. E aí, bom, a ordem saiu, o homem morreu, de repente, Calígula morreu. Eu acredito, pode ter sido Deus que até influenciou para agir, influenciou para livrar Israel, porque também Deus não queria a destruição dos descendentes de Abraão, e eles seriam destruídos, seria uma destruição terrível. Tá bom? Isso já depois da morte de Jesus. Tá bom? Então, estavam envolvidos os principais sacerdotes e os principais representantes das famílias mais influentes. Tá, ok? Versículo 48, Lucas 22, 48. E o traidor, Judas, tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. Então, foi o sinal que Judas deixou, né? Bom, depois, se você quiser anotar e ler, em Atos capítulo 4, versículo 6, lá fala, além de Caifás, de 2 filhos de Anás,
né, João e Alexandre, que também eram, claro, por ser descendentes de Arão, eram sumos sacerdotes, eram sacerdotes também, e tinham direito de, em algum momento, ocupar e se tornar sumo sacerdote. Está em Atos 4:6, tá ok? Bom, continuando na leitura dos evangelhos, vamos agora para o Evangelho de João. Como eu disse, procurando fazer essa harmonia, cada evangelista ele conta uma parte para o evangelho ficar mais completo, né? Ok? Para o evangelho ficar mais completo. Então, João capítulo 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Então, chegou Judas, chegou os principais dos sacerdotes, os anciãos. Eu acredito que os principais dos sacerdotes, eles conheciam Jesus. Eles devem ter debatido com Jesus em algum momento no templo. Lembre-se que quando nós começamos a estudar o ministério de Jesus, ou seja, cerca de 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, Jesus fez diversos debates no templo e depois ele saiu para a região do norte, né, a região da Galileia. Nesses debates do templo, os príncipes dos sacerdotes estavam, então certamente eles conheciam Jesus. Mas naquela escuridão, à noite, eles com tocha, certamente eles mandaram os policiais na frente e Judas junto com eles. Então Judas iria dar o sinal para beijar, beijando Jesus, o sinal para prender. Então João já dá esse detalhe, que Jesus falou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. E no versículo 9, né? Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. A não ser, felizmente, Judas, que aí é chamado de filho da perdição. Ok? Mateus 26, 49, ele, nessa tentativa de harmonia, eu vi como uma sequência desse versículo 9 de João. Ok? Então, Jesus falou para ele, né, já vos disse que sou eu, se pois me buscar a mim, deixai estes. Aí Mateus, vamos dizer, entra na história, versículo 49. E logo, Judas, botei entre colchete, né, eu acrescentei, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Irmãos, então tentar interpretar aqui o significado de Jesus chamar Judas de amigo. Olha, eu não vejo isso aqui como uma ironia, não, eu vejo isso aqui como, na ideia de Jesus, ou no plano de Jesus, como homem, né, apesar dele saber de todas as coisas também, como Deus, mas como homem, Jesus deixa uma mensagem que ele queria salvar Judas. Porque eu me lembro uma vez que no seminário, eu fiz uma pergunta para os alunos, né? Se você fosse um dos 11 apóstolos e viu Jesus sendo preso porque Judas o traiu e depois Judas viesse te pedir perdão, você perdoaria ele? Irmãos, ficou um silêncio assim na sala, ninguém respondia. Aí me lembro até que teve um irmão que ele era um nordestino, ele falou assim:
coçou a cabeça e falou: pastor, eu sei até que a gente tem que perdoar. Eu perdoaria, mas eu acho que eu dava pelo menos uma pisa no cabra. Ele ainda falou assim, porque a traição é sempre algo horrível, né? A traição é sempre algo horrível. Em Roma, tinha um ditado que diz que era o César, né? O homem que conseguiu transformar Roma em um império. Ele dizia: eu amo a traição, mas eu odeio o traidor. Quer dizer, ele amava a traição porque sempre trazia informação para ele, notícia, né, de alguém que estava tramando alguma coisa contra ele, mas o traidor, ele falava, mas está me ajudando com uma informação, mas como é feio esse negócio de trair, né? Como é feio esse negócio de trair, ok? Então, realmente não é fácil, mas eu acredito sim que Jesus queria salvar Judas. Jesus queria salvar Judas. Todos os discípulos estavam sendo provados, Judas foi provado, ou assim, foi tentado, né, e acabou cedendo dessa maneira vergonhosa, mas os outros também vão falhar de alguma maneira, né? Os outros também vão falhar de alguma maneira. Bom, agora, então se aproximaram dele e lançaram mão dele. Bom, tem uma parte agora que Lucas conta que é interessante. Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, 49. Lucas 22, 48 e 49. Diz assim: e Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, ou seja, antes deles se apoderarem de Jesus, né? Ele beijou. Então Jesus perguntou: amigo, a que vieste? E Lucas acrescenta que ele perguntou também, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Então eles perguntaram a Jesus se era para reagir, né? Bom, eu vou repetir aqui aquela pergunta que eu tenho feito com vocês sobre o tipo de entendimento que os apóstolos estavam tendo sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição que Jesus já tinha anunciado, porque quando chega o momento da morte, eles querem reagir. Então eles fazem essa pergunta a Jesus. E aqui eu vou pedir a vocês para ir agora então para Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, no versículo 51, que diz o seguinte: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Bom, esse texto aqui, eu vejo que Jesus deixou bem claro, como uma mensagem bem clara para a história da igreja, que cristão não pega em armas nem para se defender. O que mais nós vamos encontrar na história da igreja, o que nós encontramos na história da igreja, é cristãos indo para o lugar de morte pregando o evangelho. Quando você encontra instituições que se dizem cristãs fazendo guerra, como a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Ariana, Igreja Católica Copta, a Igreja Gnóstica, as igrejas protestantes, as igrejas reformadas, todas elas se organizaram em guerra, todas elas defendiam, né, que eles podiam matar para garantir o reino de Deus. Enquanto tinham as igrejas anabatistas que não pegavam em armas nem para se defender. E aí teve mais de uma história que eles
acusaram os anabatistas de terem pegado em armas, como os anabatistas donatistas, chamados circunciliões, mas não é verdade. Eles não eram anabatistas. Os circunciliões, não eram donatistas. Ok? E também lá nos dias de Lutero, um discípulo de Lutero vai pegar em armas para lutar contra a Igreja Católica e contra os príncipes protestantes. Mas esse homem, ele era um discípulo de Lutero, ele era um luterano. E dizem que ele era anabatista. Ele não era, ele era um luterano, camponês. E no campo haviam muitas igrejas anabatistas escondidas, mas eles não eram anabatistas. Ok? Bom, então, nós lemos o relato de Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52. Bom, quem foi esse que tomou a espada? João nos relata. Veja, João, capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? É interessante que quando João escreve, Pedro já estava morto. João escreveu lá no ano 90, ok? Escreveu no ano 90, Pedro foi morto no ano 64, 66, mais ou menos, na perseguição de Nero, ok? Então, quando João escreveu, Pedro já estava morto. Quando Mateus escreveu, Pedro ainda estava vivo. Então, nós sabemos que os homens são limitados, os homens erram, né? Mas talvez, estando Pedro ainda vivo, talvez Mateus não quis citar o nome de Pedro, né? Mas João já escreveu no momento que Pedro já tinha, então, falecido, e sabendo que é necessário também que a humanidade aprenda as limitações até de um homem de Deus como Pedro. E isso está claro na Bíblia. Teve um momento que ele deu testemunho maravilhoso de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas que também falhou repreendendo Jesus. Quando Jesus falou que convinha que ele morresse, Pedro repreendeu Jesus, e aí Jesus o repreendeu severamente, ok? Então, foi Pedro que puxou a espada e feriu o servo do sacerdote. Bom, e agora retorne para Lucas capítulo 22, versículo 51, porque Lucas, então, ele diz, e respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, ele falou para os soldados. Provavelmente aqui, esse texto que só Lucas coloca, né? Ou que colocou mais claro, provavelmente os soldados iam partir para a matança. Porque, vamos dizer, estava caracterizada uma luta armada, né? Estava caracterizada uma violência. Como eu disse para vocês, haviam muitas revoltas em Israel. Haviam revoltas, principalmente em período de festas, como estava esse momento em Jerusalém, porque a Páscoa era uma das festas de maior peregrinação, ok? Era um momento em que Jerusalém estava lotado, e eu contei para vocês que tinham grupos revoltosos, principalmente os chamados sicários, que eles faziam o seguinte: eles tinham que fazer alguma agitação, fosse qualquer cidadão comum. Eles procuravam alguém na multidão, eles tinham que esfaquear alguém, eles tinham que criar uma briga, criar uma confusão, para que a situação não ficasse normal. Na visão deles,
eles estavam sendo oprimidos por uma religião pagã. Aquilo era contra a lei de Deus, porque Deus disse que eles seriam cabeça e não cauda. Então eles falam, não, nós temos que nos livrar dos romanos. Então, na visão deles, ele fala assim, o único jeito, já que esse exército é muito forte, a gente tem que criar algumas revoltas. De vez em quando a gente mata alguém aí para criar um problema. E se for possível, a gente esfaqueia um soldado também. Então, isso era comum. Essa ação dos sicários. Numa Páscoa, isso era comum. Esse período... ok? Jerusalém estava lotada e certamente tinham muitas pessoas que ficavam no Monte das Oliveiras. O período da Páscoa era um período assim mais agradável para você ficar ao relento. Tanto que eu falei para vocês que nós não sabemos quando Jesus nasceu, mas se tem um período que nós poderíamos dizer como o período que Jesus nasceu, um desses momentos seria exatamente o mês de abril, o março, abril, o período da Páscoa. Por quê? Porque era outono e os pastores estavam no campo, ao relento, com as suas ovelhas. O mês de dezembro, lá no hemisfério norte, é inverno. Então, dificilmente seria em dezembro o nascimento de Jesus, provavelmente seria Páscoa. Então, além da cidade estar lotada por ser Páscoa, muitas pessoas ficavam aonde? Ao relento, no Monte das Oliveiras, iam para lá e ficavam ali as pessoas, né, os peregrinos, e dormindo, muitos dormiam ali, e como eu disse, esses sicários às vezes ficavam agindo. Então, provavelmente o que ia acontecer é que os soldados iam partir e Pedro seria morto. E Jesus morrer estava programado. Lembre-se, essa hora aqui provavelmente é 9, 10 horas da noite que Jesus está sendo preso. Ele vai morrer no dia seguinte. Então, Jesus morrer estava profetizado, estava programado, ele ia morrer na hora 9 do dia seguinte. Né? Dia seguinte, falando no nosso conceito, que 9 horas da noite, aí é o dia seguinte, mas para o judeu já é o mesmo dia, né? Porque começa às 18 horas, tá ok? Bom, então, Pedro não podia morrer, Jesus estava planejado, mas Pedro, claro, Deus tinha um ministério com Pedro, Jesus tinha um ministério com Pedro. Então, Jesus faz o sinal para todos pararem, né? Deixa-os, ou seja, não age contra eles, mesmo ele tendo tido essa decisão violenta, ok? Então, Jesus faz o quê? Ele cura o servo do sumo sacerdote, né, que João tinha dado até o nome dele, Malco. Então, Jesus vai e cura Malco. Bom, aquilo ali deve ter sido, de uma certa maneira, impactante para eles. Nós veremos, quando Jesus morre e ressuscita, aquele terremoto, um centurião, um soldado romano, ele descreve, né, Jesus Cristo como o Filho de Deus, como um homem especial, né? Nós veremos. Então, as coisas que estão acontecendo aqui pode ir marcando esses soldados, tá ok? Vão marcando essas pessoas, porque eles viram uma cura. Eles viram certamente o homem sangrando, caído, sangrando. Os soldados iam partir para cima dos apóstolos. Jesus falou, não basta, não, né? Pausa, basta. E aí Jesus faz aquele milagre. Então eles viram aquele milagre. Eles viram aquele milagre. E isso pode influenciar na conversão desses soldados, né? E existem tradições que diz até que esse Malco teria se convertido, né? Pois bem, então, depois desse ponto agora, o próximo versículo que eu quero que vocês abram é Mateus 26, versículo 53.
Então Jesus repreende Pedro, João deixou bem claro de quem se tratava, tá ok? Que era Pedro que tinha pegado a espada. Jesus então curou Malco, e Mateus 26:53 diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O que seriam 12 legiões de anjos, né? Vamos colocar em números redondos. Uma legião, como normalmente conta, era de soldados romanos. Tá bom? Nada a ver, não é bom usar legiões porque de demônios. Legião não significava de demônio. Legião era um batalhão romano, normalmente formado de 5, 6 mil soldados. Vou colocar, né, de 5 mil soldados, tá ok? Se você tem 12 legiões, significa então 60 mil anjos. Então Jesus está falando, olha, esses homens que vêm armados, eu poderia chamar 12 legiões, ou talvez só um anjo já bastaria, ou simplesmente ele usar o poder deles, como eles caíram por terra só de Jesus falar, sou eu, Jesus de Nazaré, eles já caíram por terra. Algum efeito teve ali no poder da palavra de Jesus, que eles caíram por terra. Então Jesus está dizendo, se ele quisesse, ele não seria preso, tá bom? E o versículo 54, né? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, a morte de Jesus está profetizado desde o Éden. Desde o Éden tem a mensagem, né, de que ele pisaria a cabeça da serpente, mas ele seria ferido, né, num ato de traição no calcanhar. E antes disso também, aquele animal que Deus imolou para fazer vestes para Adão e Eva, já era um símbolo de Jesus morrendo. Nós não sabemos qual é o animal, foram pele, né? De qual animal, nós não sabemos. Porém, é bem provável, se alguém me perguntasse, né? Seguindo a lógica, é natural nós pensarmos que seja um cordeiro. Ok? E por todo o Antigo Testamento vai estar esse ensino. Versículo 55 de Mateus 26. Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Veja como Jesus está trabalhando para salvar esses soldados. Como eu disse para vocês, tem tradição sobre soldados que se converteram, que até esse Malco, esse servo do sumo sacerdote, teria se convertido. Então Jesus está falando para essas autoridades, né? Foi uma dessas autoridades que teve um determinado momento que eles foram prender Jesus e Jesus falou com eles de uma maneira poderosa. Eles voltaram para o sacerdote, né, e falou, por que vocês não prenderam ele? E eles falaram, nunca homem algum falou como este homem. Não, ou seja, quando Jesus está falando, as experiências que eles estão tendo são experiências que podem sim levá-los à conversão. Ok? Então Jesus fala para eles agora. Eu estava no templo todos os dias ensinando, principalmente nesses últimos dias, eu mostrei para vocês, Jesus ficava no templo, às vezes ia em Betânia, né, que ficava a 13 quilômetros de Jerusalém, à noite às vezes ia para o Monte das Oliveiras e durante o dia estava ensinando no templo. Esses últimos 7 dias, principalmente, Jesus esteve em Jerusalém ensinando praticamente todos os dias, podemos dizer assim. Tá ok? Aí, então, não me prendeste, né? O versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram.
né? Ou seja, Jesus tratou realmente de, vamos dizer, conter aquela possível rebelião dos apóstolos, né? É claro que eles não teria como, os soldados ali todos armados iria acabar por matar a todos. Bom, agora abra em João capítulo 12, desculpe, capítulo 18, versículo 12. João capítulo 18, versículo 12, que diz: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. É interessante ele citar aqui, né? Ele está chamando aqueles mesmos príncipes, tá bom? Aqueles mesmos príncipes, ou seja, muito provavelmente estão os filhos de Anás. Seria esses, né? Os principais, a corte. E o tribuno, ou seja, uma autoridade, já que o sumo sacerdote também funcionava como uma autoridade política, ele era assim, tá bom? Funcionava como um pseudo-governador, um político também. Okay? E o tribuno, ou seja, tinha alguém para fazer esses pequenos julgamentos, até depois levar para a autoridade romana. Ok? Então, prenderam e manietaram Jesus. Em Marcos, capítulo 14, versículo 50, tem uma história também que só Marcos conta, como nós vamos fazendo essa harmonia, né? Marcos 14, versículo 50. Então, deixando, todos fugiram, ou seja, né, eles vão prender Jesus e os discípulos fugiram. Versículo 51. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. É interessante essa história, né? Vamos dizer, na história da interpretação, tem um monte de ideia que seria o próprio Marcos, ok? Seria o próprio Marcos, e como eu disse para vocês, não tem como ter certeza. Mas muitas pessoas estavam ali, vamos dizer, à noite, vinham ali para dormir. O período da Páscoa era um período de clima mais agradável, era outono, ok? Era um período que estava se aproximando do verão. O outono para eles é mais ou menos o período que nós estamos vivendo agora, que está se aproximando do verão. No caso, nós estamos ainda na primavera, né? Ainda não entrou no verão. Mas então o outono é mais ou menos, equivale a esse período, a setembro, outubro, novembro, para nós. Ou seja, um período de clima mais ameno, não é frio. Não é frio. Bom, prosseguindo, agora Jesus vai ser levado perante o sumo sacerdote.